Estamos voltando ao vivo para todo o Mato Grosso do Sul e nesse momento a gente fala aqui da frente da Comissão de Constituição e Justiça, que é hoje uma comissão que talvez represente o que há de mais relevante, né, nas decisões nacionais e que é presidida pela senadora Simone Tebet, que veio nos visitar hoje justamente para trazer algumas informações importantes sobre o Brasil, sobre Mato Grosso do Sul. Por favor, senadora, seja bem-vinda. Muito obrigado pela sua presença e obrigado por disponibilizar tempo de vir aqui conversar conosco. Obrigada, Tatá. Eu que agradeço ao SBT, ao seu programa. Já faz um tempinho que a gente não se vê, né? É verdade. Pelo menos no programa, porque a gente fala informalmente. Então é um prazer muito grande, através do seu programa, falar não só para Mato Grosso do Sul, mas para o Brasil e para o mundo, porque eu sei que está online e eu sei que você tem fãs pelo Brasil afora e pelo mundo afora. Isso se deve, obviamente, ao seu trabalho, ao seu sucesso, ao seu talento. Eu agradeço as suas palavras, são muito bem-vindas para mim. E eu gostaria de começar perguntando aqui o seguinte, senadora, hoje você está à frente de uma comissão importantíssima, né, que inclusive está decidindo sobre a prisão em segunda instância. É um assunto muito comentado, muito polêmico, que veio agora justamente no instante que o Lula estava preso e que o Senado retoma no momento que ele é posto em liberdade, né? Como que você faz essa análise e em que patamar está essa discussão hoje? Tatá, você começa levantando uma das questões mais importantes, eu acho que para a população brasileira de Mato Grosso do Sul. Porque hoje o sentimento do cidadão brasileiro é de que a grande causa da corrupção é a impunidade. Eu vou roubar porque não vai acontecer nada comigo, vai levar 20, 30 anos para eu ser condenado e ser preso, até lá eu já morri. Então, por conta disso, houve um movimento que saiu das ruas, das redes sociais, de você, através dos seus ouvintes, que chegou no Congresso Nacional, chegou no nosso ouvido. Olha, nós queremos que aquele que foi condenado em primeira instância, recorreu, e assim mesmo foi condenado por um órgão colegiado de desembargadores, possa esperar o resto do processo, que é o trânsito em julgado, preso. Quer dizer, possa, não é que vai ser, mas pode. Então, essa questão da prisão em segunda instância sempre existiu no Brasil. De repente, o Supremo vai por 6-5 e decide que não. Não é possível prender um cidadão a não ser quando transita em julgado, em casos de corrupção. E aí é importante lembrar que essa decisão foi muito apertada, Tatá. Foi por 5-5. Teve que ter um voto de Minerva, um voto de desempate do presidente do Supremo. E o presidente do Supremo disse o seguinte, olha, eu estou votando contra a prisão em segunda instância, por quê? Porque a lei diz que não pode. Então, se o Congresso quiser, mude a lei. O que nós fizemos rapidinho? Aprovamos uma lei na CCJ, dizendo que é possível a prisão em segunda instância para acabar com a impunidade. E, infelizmente, houve um recurso para o plenário do Senado e, infelizmente, alguns líderes, alguns políticos acham que o que é melhor é esperar o projeto da Câmara, que é uma PEC. Por que, Tatá, que eles querem esperar a PEC? Porque um projeto de emenda à Constituição, você sabe disso, é muito mais complicado de ser aprovado. Precisa de muitos mais senadores e deputados para aprovar. Ou seja, é uma discussão que ainda deve se estender, é uma discussão bastante polêmica, mas o Congresso está trabalhando para que se aprove a prisão em segunda instância. Resumindo, é isso. Fevereiro e março nós vamos ter muito embate e muita pressão e precisamos da população ajudando para que a gente possa aprovar esse projeto. E aprovando esse projeto, a chance do Lula voltar para a cadeia é grande. Num outro processo, porque nesse processo em específico, esse processo dele já está correndo, então, mas ele tem outro processo em andamento, e nesse processo em andamento, sim, ao ser condenado em segunda instância, ele pode voltar. No caso do Lula, e é importante dizer isso, nós não fizemos o projeto por causa do Lula, nós fizemos o projeto por conta da corrupção no Brasil. E, entre outras coisas, obviamente, está o ex-presidente Lula. É importante lembrar que o presidente Lula, preso ou não, hoje, ele não pode ser candidato porque ele está inelegível por uma lei que foi aprovada por nós, que é a lei da ficha limpa. Mas a questão é que o Lula, independentemente de estar preso ou estar solto, ele representa uma força ideológica e de mobilização popular muito grande, né? Embora nós tenhamos, né, total convicção
que algo errado e ilícito ocorreu, mesmo assim ele ainda demonstra uma força política muito grande. O que significa que você tem razão, que com a aprovação do projeto de segunda instância, como ele já tem um outro processo que já está tramitando na Justiça, com esse outro projeto, assim que sair a decisão de segunda instância, ele automaticamente, se for condenado, aí sim ele vai para a cadeia. Senadora, tem uma discussão, uma situação de uma fábrica de fertilizantes em Três Lagoas, que ela foi montada, um investimento de mais de 3 bilhões. E aí houve um recuo do grupo que estava trabalhando e um grupo russo entrou para comprar essa fábrica de fertilizantes, injetando mais de 5 a 8 bilhões nessa fábrica, que para Três Lagoas e para o Mato Grosso do Sul seria uma galinha dos ovos de ouro. Só que a galinha até agora não botou um ovinho de ouro sequer. Nem de prata, né? Nem de prata, nem de bronze, nem de nada, né? E eu sei que a senhora tem aí um trabalho justamente para ver se faz acontecer esse momento empresarial e de empreendedorismo lá em Três Lagoas. Em que pé está a compra dessa fábrica de fertilizantes? Tenho notícia muito boa que eu vou dar em primeira mão, que eu acho que ainda não saiu para ninguém. Lembrando que essa fábrica, eu quando fui prefeita em Três Lagoas, o último ato meu foi dar para a Petrobras 500 mil metros quadrados de área. Nós compramos uma área para a Petrobras, passou pela Câmara de Vereadores para que ela pudesse construir essa fábrica. Em 2014, ela estava com 87% pronta, por exemplo, praticamente pronta. Ela ia gerar e vai gerar 10 mil empregos diretos e indiretos no Mato Grosso do Sul e no Brasil. De repente, por conta da corrupção lá na Petrobras, a obra parou, a Petrobras desistiu de investir em gás. Vamos licitar. Licitou, depois de muito tempo ganhou essa empresa russa, a Arcon. Quando ela estava negociando agora, o final do ano, com a Bolívia, para assinar o contrato de gás, porque ela precisa do gás da Bolívia para entrar na fábrica, para ela produzir o fertilizante, o presidente Evo Morales foi destituído. Consequência, ela falou, não posso mais fazer o investimento. Qual é a notícia boa que eu tenho que dar para a população? Primeiro, como o Tatá falou, e é verdade, essa fábrica é a galinha dos ovos de ouro de Mato Grosso do Sul e do Brasil. É o maior investimento da década de Mato Grosso do Sul e do Centro-Oeste. Porque sozinha essa fábrica vai diminuir a nossa dependência com o mundo em 50% de importação de fertilizantes. Para quem não sabe, fertilizantes vai na lavoura, vai no gado, vai no capim. Isso vai significar que nós podemos estar barateando o preço dos alimentos que nós comemos na nossa mesa. Qual é a notícia boa que eu tenho para dar, Qual que é a notícia? Tivemos ontem com o secretário Jaime Verruc, do governo do estado. Ele esteve com a Petrobras, eu estive em dezembro, e ele me confirmou ontem o que o presidente da Petrobras me falou em dezembro. Eles estão publicando agora um teaser que eles falam que é um modelo de edital em fevereiro, com novas regras mais fáceis, para facilitar a nova licitação. Lembrando que 2 pontos fundamentais nessa questão. Não vamos mais precisar do gás da Bolívia. A Petrobras vai garantir o gás, vender a preços razoáveis para a empresa que ganhar o gás, que era a grande dificuldade que tinha. Então vai ter muitas ofertas por essa fábrica. Muitos concorrentes nessa licitação. Ou seja, agora tendo um gás dentro do Brasil, num preço totalmente diferenciado, né, o que vai poder operacionalizar essa indústria. Exatamente. E outra questão, por que foi difícil vender? Porque eles amarraram uma fábrica que dava prejuízo do Paraná de fertilizante junto. Quem quiser de Três Lagoas tem que comprar do Paraná. Agora não. Agora é só a galinha dos ovos de ouro para o Brasil. Quem quiser comprar a fábrica de Três Lagoas, é ela que vocês vão comprar. A concorrência vai ser boa, é um ano de licitação, o processo, notícia. Mas quem sabe já no final deste ano nós já tenhamos o contrato assinado e a retomada dessa fábrica. Agora, o que a bancada de deputados e senadores de Mato Grosso do Sul tem trazido para o Mato Grosso do Sul? Rapidamente, me dá um panorama do que vocês têm trabalhado. Além de sermos parceiros do governo do estado, seja qual for o governador, é nossa obrigação, seja situação ou oposição, nas obras de infraestrutura, na defesa do nosso Pantanal, nas obras que trazem a movimentação financeira e econômica para o estado. Cada senador e cada deputado tem direito a colocar 15 milhões de reais em emendas, fora as extras que a gente consegue. Então, se você for pensar e multiplicar por 11, 15 milhões por 11, são 165 milhões fora as emendas
emendas de extra. Metade disso vai diretamente para a saúde. O cidadão que está nos ouvindo, que assiste o seu programa, às vezes fala assim, o que um senador, um deputado está fazendo? Às vezes, você está indo numa escola reformada com emenda que nós conseguimos, num hospital que foi construído, numa estrada, passando em cima de uma estrada de uma obra com recurso federal que a bancada conseguiu. A gente não aparece, é esse o caminho mesmo, porque quem tem que aparecer é o seu prefeito, é o seu governador. Agora, Simone, qual a sua avaliação do desempenho do Bolsonaro nesse primeiro ano de governo e qual a sua expectativa para a economia do Brasil? Nós a gente tem a tendência de melhora ou a gente ainda vai ficar patinando? Existe aí se cogita uma diminuição ainda dos juros? Uma análise geral disso. Muito geral. Bom, eu teria 2 notas para dar para o presidente, com todo respeito, e disse isso para ele. Eu tive no café da manhã com o presidente e disse para ele. Da parte da equipe econômica, eu não tenho queixas. Eu acho que a equipe econômica trabalha bem. Eu daria, obviamente, não daria 10 nem 9, mas daria uma nota 8. Acho que a equipe exagera em muitos pontos, mas o Congresso Nacional corta os excessos e a gente molda de forma a apresentar o que é melhor para o país. Mas em relação à postura pessoal do presidente, eu disse isso para ele. Presidente, eu apoio o seu governo, ajudo no que for possível, mas o senhor precisa entender que o senhor governa para todo mundo agora, o senhor não governa para um ou para outro. Então vamos moderar um pouquinho o radicalismo, vamos aceitar as pessoas nas suas diferenças, porque somos todos diferentes. Acho que esse ano o presidente vem mais moderado, mais equilibrado no falar, no pensar. E nós estamos lá para ajudar, né? Nós temos que fazer oposição a pessoas, não ao país. Nós temos que ajudar o país, nós ainda temos uma fila de desempregados, ainda falta comida na panela de muita gente e a gente está lá para melhorar a economia, para que as pessoas possam voltar a ter emprego. E aquele que tem emprego, né, Tatá, que possa melhorar a renda, porque o salário mínimo não está dando para quase nada, né? Eu acho que a gente tem bastante assunto importante, relevante, que diz respeito justamente à vida do cidadão para se discutir, para se melhorar, né? E quando a gente fica patinando, né, no ego ou até mesmo, né, nas observações das pessoas e não das coisas, a gente acaba colocando o pé pelas mãos. Eu penso que o presidente ele tinha esse momento agora de início e até a chance de errar, por que não? Né? Porque é novo para ele e para o Brasil, porém a gente sabe que os percalços, os erros servem como ensinamentos. E eu acho que o presidente amadureceu nesse primeiro ano e eu acredito, assim como você, que vai haver sim uma melhora substancial. Em relação à economia, qual que é a tua observação? Como você pensa que a economia brasileira deve se comportar? Nós tivemos um crescimento do PIB, eu vou arredondar de praticamente, eu acho que vai dar 1%. Esse ano é uma previsão de dobrar. Isso significa muita coisa. Quer dizer, se nós conseguimos aí um PIB de 2%, todo mundo fala, mas para que PIB, né? É porque o PIB significa a soma da riqueza de tudo. Significa que se o PIB crescer, cada 0,1% que cresce é muito emprego, é muito dinheiro vindo para a mão do nosso trabalhador. Se crescer 2%, 2,2%, significa que 2021 a retomada do crescimento vai de vento em polpa. Para isso, é fundamental que o Congresso avance na reforma tributária, diminua a carga tributária, simplifique a carga tributária, diminua os tributos e o Congresso Nacional está muito empenhado. Se nós aprovarmos, ainda que seja uma mini reforma tributária, com aspectos que estão na CCJ sobre a minha responsabilidade, eu disse para o ministro Guedes e para o ministro e para o presidente da República no final do ano que contem comigo para avançar nos projetos econômicos que estão na CCJ. Podem ter certeza que o ano de 2021 o Brasil decola. Esse ano já vai ser um ano melhor. Ótimo. Vai ser um ano melhor. Ouvir isso, viu, senadora? Principalmente de uma pessoa que está lá e que tem a condição de movimentar essa engrenagem para melhor. Porque a gente vai para o exterior, às vezes a gente vai para os Estados Unidos, você fica louco de inveja da estrutura, né, do antiburocracia das estruturas que movimentam. E a economia é pujante, eles produzem 17 trilhões, né, de dólares de PIB e nós aqui estamos patinando para chegar a 2. Né? A gente mudou agora uma lei que é para facilitar a vida do comerciante que gera emprego. O Brasil, você para abrir uma firma, para abrir uma empresa, você levava 4 meses. Sim. Para fechar, você levava 1 ano, que era tanta burocracia. Em alguns países do mundo é em horas. 2 dias, 4 dias, em alguns é em horas no computador, mas a média é dias mesmo. Nós levamos 4 meses. Agora nós fizemos uma lei para o micro e pequeno, para aquele que não tem problema
muito ambiental para se discutir, ele também em uma semana, e não mais 4 meses, ele vai poder abrir o comércio e com isso imediatamente já contratar as pessoas que estão desempregadas. Sensacional. Agora, finalizando a nossa entrevista, senadora, falando da questão pessoal, eu penso que a senhora tem deixado já um legado, né, substancial na sua projeção política. Agora, o sonho da Simone Tebet, você almeja uma presidência da República? Porque hoje, no patamar de importância que você tem, você pode chegar lá com toda certeza. Agora, dentro do Estado, o que a Simone sonha para o Estado? Quais seriam as suas pretensões políticas para os próximos anos? Eu gostaria de invocar aqui a memória do meu pai, Tatá, se me permitir, para lembrar. Meu pai sempre dizia o seguinte: minha filha, o político tem sempre que ouvir as ruas e fazer aquilo que a população quer. Então eu acho que eu tenho que ouvir a população. Se a população achar que eu devo parar daqui 3 anos, eu vou para casa, eu sou professora universitária, tenho o maior orgulho disso, de ter dado aula para 4 mil jovens do direito. Se eles acharem que eu devo ser candidata à reeleição, sou candidata à reeleição no Senado. Já tive um partido que me ofereceu o partido para ser candidata a presidente da República. Eu já tive partido que me sondou para até na possibilidade, olha, nós estamos sondando a possibilidade de ser candidata a vice-presidente, mas o que eu quero é servir Mato Grosso do Sul. Meu pai morreu na cadeira de senador, ali no plenário. Meu pai praticamente morreu fazendo o último discurso, invocando o amor que ele tinha por esta terra. Então esse amor que eu dedico, que é o amor que eu tenho para o futuro desse estado, que é o estado que me deu as maiores alegrias da minha vida, que foram as minhas filhas. É dessa forma que eu quero servir. Se eu servir bem, sendo professora universitária, quem sabe um dia eu vou voltar aqui como professora, conversando com você sobre algum assunto polêmico que esteja acontecendo em Mato Grosso do Sul. Então, acho que cada um tem sua missão, e a missão quem nos dá é o nosso Criador. Não adianta a gente querer. Às vezes a gente quer ir para um caminho e Deus fecha aquela janela, porque no fundo ele está abrindo uma grande porta na vida da gente. Olha, Simone, você sabe que eu entrevisto aqui diversas autoridades, né? Eu tenho aqui no meu case, vamos dizer assim, vários grandes líderes e lideranças, e eu tenho um estudo sobre isso, né? E um líder você conhece também pelo olhar, né? Principalmente quando esse olhar ele transpassa o momento presente, né? E você tem isso na tua característica. Quero aqui te agradecer pela presença, elogiar o teu trabalho e espero que você continue com essa força, com esse empenho, né, e com essa motivação, né, lutando aqui pelas coisas que o nosso Estado precisa, e a gente precisa de muita coisa. O trabalho não é pouco. Obrigada, Tatá, e a você, o SBT, muito obrigada. E você, por favor, continue sendo a voz do povo de Mato Grosso do Sul e do mundo, por que não dizer. Parabéns pelo seu programa. Muito obrigado. Só quero te pedir uma coisa. Eu quero tentar entrevistar o Bolsonaro, tá? E é difícil. Então eu queria pedir para você trocar uma ideia com ele, falar da nossa simplicidade, falar do nosso programa, que é um programa bem pé no chão. Falar assim, o cara lá do Mato Grosso do Sul, Cavalo, Tatá, ele é campeão de audiência, ele quer falar com você, pode ser pelo telefone mesmo. Entendeu? Para você falar para 79 municípios. Vê se você consegue dar um alô para ele. Quem sabe ele, ou o ministro Guedes, ou o ministro Moro, que tem muito a ver com a parte de segurança. Legal. Se eu puder, não tenho, quem sabe, essa força toda, mas eu faço questão de fazer o pedido. Muito bem, muito obrigado. Recebemos então aqui no programa O Povo na TV a senadora Simone Tebet trazendo informações sobre Brasília, sobre Mato Grosso do Sul e algumas boas notícias para o desenvolvimento do nosso estado. Simone, muito obrigado mais uma vez. Um bom dia, bom trabalho a você. Olha, agora a gente retomando aqui a continuidade do nosso programa, a gente vai falar